A paz do Senhor, queridos e amados irmãos. Aqui que vos fala mais uma vez, com a graça de Deus, a irmã em Cristo, o irmão Emerson. Dia 19 de dezembro de 2022, são as 22 horas e 28 minutos desta noite de segunda-feira, queridos amados irmãos. Viemos aqui à noite hoje, porque assim o Senhor nos permitiu, para vocês verem, queridos amados irmãos. A gente vamos trabalhando de acordo que assim o Senhor vai nos guiando. Amém, queridos amados irmãos? E aqui do meu lado está a irmã Maria. Boa noite, Pai do Senhor. Queridos amados irmãos, um minutinho aqui que eu vou dar uma baixadinha. Um pouquinho. Você que ainda não é inscrito em nosso canal, comece a fazer parte desta família que cresce, queridos irmãos, a dia a dia. Família é esta vida transformada em Cristo Jesus, queridos amados irmãos. Vá lá, se inscreva, ative o sininho e comece a fazer parte desta família, queridos amados irmãos. Pela palavra do Senhor a transformação, e Jesus a transformação, a renovação, o firme firmamento cada vez mais nos caminhos do Senhor. E você, na descrição, queridos irmãos, vê na descrição, lá o número Pix. Irmãos, se você sentir a vontade de semear uma semente, de abençoar esse lindo projeto do Senhor, que assim o faça, mas faça com amor, faça com alegria. E também, queridos amados irmãos, que dão um grande apoio no Facebook, que o Senhor derrame bênçãos na vida, no caminho de todos vocês. Hoje o ensinamento continua com o Salmo 107, do versículo 1, queridos irmãos, ao 24º. Dividimos em duas etapas, o versículo é um pouquinho longo, e amanhã, se assim o Senhor permitir, continuaremos a outra parte do versículo. Amém, queridos amados irmãos? A bondade de Deus em proteger os viajantes, os encarcerados, os doentes, os que navegam, em geral, todos os homens. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Diga-nos remidos o Senhor, os que remiu da mão do inimigo, aos que congregou das terras do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul. Andaram desgarrados pelo deserto, por caminhos solitários, não acharam cidade que habitasse. Famintos e sedentos, a sua alma neles desfalecia. E clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. E os levou por caminho direito para irem à cidade que deviam habitar. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta, tal como as que assentam nas trevas e à sombra da morte, presa em aflição e ferro. Como se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo. Eis que lhes abateu o coração com trabalho, tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou da sua necessidade, tirou-os da treva, à sombra da morte, e quebrou as suas prisões. Louve ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois quebrou as portas de bronze e despedaçou os ferrolhos de ferro. Os loucos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, são afligidos. A sua alma aborreceu toda a comida e chegaram até as portas da morte. Então, clamaram, queridos amados irmãos, clamaram. Deixa eu só mudar aqui, querido irmão, o hino, afligido. A sua alma aborreceu toda a comida e chegaram às portas da morte.
Então clamaram, né? Clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. Enviou a sua palavra, e os sarou, e os livrou da sua destruição. Louve ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. E ofereceram sacrifício de louvor e relatem as suas obras com regozijo. Os que descem ao mar em navios mercando nas grandes águas. E o 24º versículo, pela palavra do Senhor nesta noite, queridos amados irmãos. Esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas no profundo. Esses veem as obras do Senhor e as maravilhas no profundo, queridos irmãos. Que palavra para essa noite, né, queridos irmãos? O Senhor tocou uma palavra para os irmãos, para alicerçar em seu chamado, queridos amados irmãos, acerca da diversidade de dons espirituais, do versículo 1 ao 11, 1 Coríntios 12, do versículo 1 ao 11. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejam ignorantes. Apóstolo Paulo, né, queridos irmãos? Vós bem sabeis que ireis gentios levados ao ouvidos mudos, conforme ireis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anatema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo, queridos amados irmãos. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos, queridos irmãos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outra pelo mesmo Espírito, querido irmão, a palavra da ciência. E a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. E a outra a operação de maravilhas, e a outra a profecia, a outra a dom de discernir os espíritos, e a outra a variedade de línguas, e a outra a interpretação das línguas, querido irmão. Oh, aleluia, glória a Deus. E o, 11º versículo de 1 Coríntios 12. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer, queridos irmãos. Ressaltemos esta palavra nesta noite de hoje, em nome de Jesus, hein, queridos irmãos? Persevere, querido irmão, persevere. O dia está próximo, o fim está próximo, em nome, de Jesus. Que assim, pela palavra do Senhor, não é eu profetizando, não é eu ali alertando, queridos irmãos. Porque a palavra do Senhor nos diz, mas através do Espírito Santo, que muitos estão sentindo a presença do Senhor mais próximo de nós, queridos irmãos, firme então no caminho. Eu quero só chamar também a sua atenção, porque nós crentes achamos que quando as coisas vão bem na nossa vida, quando a gente está bem com Deus, isso sim, queridos irmãos, a gente está bem com Deus, só que a gente está bem com Deus, mas não está imune de aprovação, de provação, desculpe, queridos amados, provação. Pelo contrário, irmãos, quanto mais abençoado você estiver, quanto mais você estiver perseverando no Senhor, quanto mais prosperidade você tiver, quanto mais perto de Deus você tiver, você será aprovado. Mas, querido irmão, você que está em Cristo, vivendo esses grandes momentos que estamos vivendo, mas persevera no caminho do Senhor. Aqueles que quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguições, provações e tribulações, queridos amados irmãos, até o fim dessa jornada. Assim, o nosso Senhor e Salvador Jesus deixou esse entendimento para nós através de apóstolos também, através dele. Porque a presença do nosso Senhor, até a vinda dele, querido irmão, foi falado em todos os apóstolos, profetas, sobre a mensagem de Jesus. Mas todos, para nós nos dias de hoje, temos o direcionamento em Jesus Cristo.
Então, aquele irmão que uma vez se converteu em Cristo, firma, irmão. Firma até o fim, ó. Aqueles que quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguições, provações e tribulações, mas firme sobre a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sobre a sua vinda através do Pai, né? Do nosso Pai, o nosso Deus, através do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Consolador que o nosso Senhor Jesus deixou para nos firmarmos, para vencermos essa batalha através do nosso Senhor e Salvador Jesus, queridos irmãos. Amém, queridos irmãos? Desejo também que a sua noite seja maravilhosa e produtiva, mas mantenha o foco, a força e a fé em Jesus. O caminho é longo, mas a recompensa, queridos irmãos, a recompensa é maior. É vida eterna, queridos irmãos. É vida eterna. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Querido irmão, desculpe um pouco pela emoção, mas é emoção em Jesus. Que você receba essa palavra e persevere, dobre seus joelhos e agradeça ao nosso Senhor. Amém, queridos irmãos? Agradeça. Foco, força e fé. Mas não perca a tua esperança. Jamais. Em viver a vida eterna. Pelo sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele nos guarda, queridos irmãos. Essa batalha, em nome de Jesus, vai chegar ao fim. Amém, queridos irmãos? Fiquem todos na paz.